Espera só mais um pouquinho. Pronto, agora. Isso aí. Colocando à vontade. Parece que tem mais gente do nono B do que do nono A aqui. O que é isso? O que está acontecendo com o nono A? Acorda, nono A. Tá dormindo, tá dormindo. Tá dormindo, pessoal do nono A. Vamos acordar esse pessoal aí. Vamos dizer para eles que, sei lá, não posso falar muita coisa aqui não. Eu vou fazer uma brincadeira, mas está gravando. Pode falar mesmo. É divã, é divã. Pode falar, não está gravando. Ai, ai. Todo mundo ok aí, né? Eu vou desativar os comentários aqui, porque eu vou precisar de que vocês prestem atenção no que eu vou falar. E depois eu abro. Desativar aqui as mensagens. Bom, fechar a minha janela de WhatsApp. Preciso que vocês prestem atenção, depois eu abro os comentários e vocês colocam aí o que eu vou perguntar para vocês. Deixa eu colocar aqui também para apresentar uma tela. Não se preocupem não, que quem não colocou o nome ainda, depois eu abro, tá? A gente vai ficar aqui no máximo, estourando até umas 11h15. São 2 aulas que eu quero pegar com vocês. Com o nono A, eu teria hoje 3 aulas. Seria a primeira aula de 8 horas e 2 aulas depois, agora que seria de 10 horas até 11h10. Trocou o horário de novo, foi, professora? Trocou o horário de novo. Mas é porque a primeira aula hoje era de geografia, no horário que eu tava vendo. Aí vinha educação não, física e 2 suas de matemática e a última era de história, parece. Trocou. Trocou sim. Depois vocês. Eu exibo aqui para vocês anotarem o horário de matemática. Deixa eu falar. Sim, e com o nono B, eu teria apenas uma aula hoje, certo? Com o nono A, seriam 2. Já está apresentando a tela para vocês aí? Não. Abre o microfone, alguém fala para mim. Não, né? Certo. Quem está entrando agora, aguarda um momentinho aí, que depois eu vou abrir o espaço para colocar os comentários, tá? Vamos esperar aqui a tela apresentar para vocês, para que vocês possam visualizar o que eu quero passar. Sim, e com o nono B eu teria apenas uma aula, que seria de 9 e alguma coisa da vida, que eu esqueci os horários quebrados. Mas, como a gente não teve nenhuma aula durante essa semana e ficou faltando aula na semana passada, devido à avaliação diagnóstica, então eu falei com alguns professores, né, para pedir a permissão de colocar vocês aqui juntos e a gente, pelo menos, atualizar as explicações, certo? É o que eu vou fazer hoje. Eu vou explicar. Espera aí que perdeu a conexão de novo aqui nesse computadorzinho lindo da minha vida. Só um momentinho, gente. Deixa eu só tirar esse ventilador daqui, que ele está balançando o celular e a minha imagem fica tremendo. Espera aí. Pronto. O ruim... Meu Deus.
seu microfone. Sim. Aí vocês não se preocupem, porque nenhum professor vai chamar vocês agora. Nenhum professor irá chamá-los. E a gente tem esse tempinho para colocar em. A gente tem esse tempinho para colocar em atualização as explicações e eu passar um exercício para vocês. Quem for chegando agora, não saia da sala. Daqui a pouco eu abro o espaço para vocês colocarem o nome de vocês, tá? É porque eu desativei os comentários para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Deixa eu só reconectar aqui novamente. O computador estava uma bênção. Aí, quando eu chamo minha turma para dar explicação, ele faz disso, rapaz, coisa mais feia. Espera só mais um momentinho. Alguém precisa falar alguma coisa, abre o microfone aí, me fala, tá? Agora que ele quer fazer a apresentação da tela, só porque... Deixa eu voltar aqui para a reunião. Deixa eu ver o código. Está acontecendo agora. Estou retomando. Agora vai. Desativar aqui o teu microfone, senão fica dando interferências. Agora eu vou... Peraí que ele está ainda colocando, ainda tentando participar. Deixa eu segurar minha onda aqui com eles. Ah, rapaz, a internet hoje não quer colaborar comigo, não. Deixa eu desligar aqui. Só um momentinho, gente. Eita, que coisa mais chata agora. Agora vai, meus amores. Peraí. É o computador que está dando uma panezinha aqui. Eu fiquei clicando muito, fiquei clicando bastante. Eu não sei se pelo celular, gente, dá para vocês abrirem aí a mensagem. Agora foi, porque eu não... Deixa eu ver aqui agora, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo liberar vocês aqui para falar pelo celular, tá? Configurações. Não, tem que ser só pelo computador mesmo. Qualquer coisa vocês falem aí. Eu vou reiniciar o meu computador. Preciso reiniciá-lo. Tem uma pane. Não sai, gente. Pelo amor de Deus. Reiniciar aqui. Agora vocês só vão poder falar. Quem quiser falar comigo, é o tempo que o computador reinicia. Quem quiser falar aí, precisa abrir o microfone, porque para digitar a mensagem está desativado. Só quando eu abrir no computador. Ah, mas eu posso abrir aqui no outro aparelho. Enquanto isso, sala do reboco. Peraí.
Enquanto o computador abre, eu abro aqui. Pronto. Sem bronca. Deixa eu desligar a mensagem. Ou desligar o... Vou abrir aqui a tela que eu preciso compartilhar. Vou pegar aqui no Google Fotos os slides que eu passei para vocês, tá? Infelizmente, eu não posso abrir aí para vocês mexerem enquanto não for no computador. Só dá para abrir no computador. Quem não copiou, o assunto foi esse aqui. Quem não copiou e não me enviou, o assunto foi esse. Depois, quando eu disponibilizar a aula no YouTube, aí nos comentários lá do link do YouTube, eu coloco o link de acesso a esse material aí, tá certo? Essas fotos que vocês estão vendo aí são todas as pessoas que entraram e visualizaram. Nem todo mundo que visualizou, nem todos que visualizaram, vamos, meu filho, colabore. Nem todo mundo que visualizou, é por causa do fone aqui. Nem todo mundo que visualizou enviou para mim. Isso aí eu já garanto, com certeza. Não era somente para copiar, não. É para copiar e para mim, era para copiar e para mim enviar. Quem falou aí? Fui eu, Bárbara. Então, Bárbara, era para copiar e para me enviar, né? Para eu dar o visto. Eu tinha copiado e nem mandei. Foi? Eu copiei e não mandei. Pois é, ainda está em tempo. Pode mandar, viu? Ok, eu vou mandar. Por causa do visto. Eu enviar novamente por causa da avaliação diagnóstica, que eu sei que vocês ficaram um pouco presos nela, aí não teve como me enviar, por causa da agonia, né? A maioria, eu acredito que a maioria dos que aqui estejam já fez a avaliação diagnóstica. Quem não fez, vai ser até o dia 12, mas aí já é outra conversa. Aqui eu quero falar só sobre o assunto que a gente copiou, certo? Deixa eu abrir aqui. O assunto foi radiação. Mó paz. Oi, Giovana. Eu já fiz, mó paz. Muito bom. Beleza. Você já fez. Quem já fez, fica tranquilo, fica de boa, fica só fazendo assim, ó, com a blusa, né? Só na folga. Aí, gente, foi esse conteúdo chamado radiação, que eu acho que vocês têm noção do que se trata, né? Que é a questão de... Só um momentinho. Que é a questão de raiz quadrada. Nas aulas anteriores, a gente estudou potenciação, certo? Eu estou falando aqui, ao mesmo tempo eu vou abrindo, que o computador já ligou. Na aula anterior, a gente estudou potenciação. Aí eu fiz uma... Deixa eu colocar aqui. Peguei do livro de vocês. Inclusive, eu vou disponibilizar esse livro para vocês. É isso que eu quero apresentar aqui no computador. O livro que eu vou disponibilizar para vocês ficarem com ele. E evitar copiar tanto, fazer mais os exercícios do que copiar tanto. E aí... Deixa eu colocar aqui, tá? Acho que agora vai no meu computadorzinho. Sim, e aqui vocês veem que na noção inicial, tá aí, consideremos a definição, aí tem uma definição básica chamada, lê comigo, tá? Acompanha aí, não se perde na leitura, não. Dizendo assim, se B é elevado a N igual a A, então B é igual a raiz enésima de A, ou a raiz enésima de A é igual a B. Estão comigo, né? Não se perderam, não, né? Ele está dizendo que tanto faz falar B igual a raiz enésima, esse N que está dentro da raiz aí,
tem um N minúsculo, que vocês devem estar visualizando, se chama raiz enésima. Por que isso, professora? Porque essa raiz ela pode ser qualquer número, ela pode ser quadrada, ela pode ser raiz cúbica, como vocês puderam ver quando vocês copiaram, né? Pode ter raiz décima, pode ter raiz sexta, pode ter raiz quadrada, raiz quarta. Então, a gente simboliza por N. Do mesmo jeito que a gente fazia na potenciação, qualquer número, qualquer base elevada a qualquer expoente N. Então, pode ser qualquer número. A gente chama raiz enésima, certo? A raiz enésima de um número. Peraí que eu estou tentando aqui abrir no computador, que vai ficar mais bacana também. E aí, deixa eu só aqui ativar meu compartilhamento. Agora eu vou fazer pelo computador, tá? Que fica mais agradável para mim. Mais confortável, melhor dizendo. Eu vou apontando com o mouse. É mais confortável para mim apontando com o mouse para vocês. Peraí, tá? Não se preocupe não, porque eu não congelei a imagem não, só estou esperando aí chegar a imagem para vocês. Ele vai abrir aqui o livro. Fala, Tainá. Professora, meu celular tá descarregando, tá em 1%, vou ter que desligar. Aí você coloca, sabe, você coloca no carregador e acompanha a aula perto lá. O meu também tá aqui, tá, tá na raspinha, eu coloquei para carregar aqui. Tá bom então, Certo? professora. Vou deixar aqui no Mas carregador. vai dar. Depois eu explico aí a questão desse livro aqui, tá? Eu só vou para o conteúdo rapidão e depois eu explico essa ideia desse livro aí. Ser dessa capa aí. Mas é o livro que vocês vão utilizar, certo? É o livro da escola, só que em uma edição anterior. Bom, teve a noção básica lá a noção básica dos slides que eu coloquei para vocês. Fala, Vivian. Não dá para enxergar direito, não. Dá para botar mais perto? Vou colocar. Vou colocar mais perto, viu? Se preocupe não. Agora também você pode, na sua tela aí, você dá um zoom, fazer a pincelada do zoom, tá? Cuidado só para não tocar em sair, mas você tem como na sua tela. Vou pegar aqui a explicação do que vocês copiaram. Tá dando para ver aí? Alguém abre o microfone e me fala, por favor. Sim. Professora. Quem chegou agora e não consegue digitar mensagem, não se preocupa não. Daqui a pouco eu abro
a opção e vocês colocam o nome de vocês, tá certo? Quem chegou agora aí precisa colocar o nome para chamada, então não sai. Então, gente, aqui era o que eu estava falando, olha. Aqui, se B é elevado a N, lembra que é potenciação. Eu tenho, por exemplo, o número 4 elevado a 2, que é igual a 16. Tenho aqui um exemplo, tá aí no slide. 4 elevado a 2, que é igual a 16. É a mesma ideia, só que para padronizar, para generalizar, a informação são usadas essas letras. Aí, quando vem para a prática, coloca o número, certo? Aí ele coloca, se B é elevado a N igual a A, então B é igual a raiz enésima de A de A. Ou a raiz enésima de A é igual a B. Eu só fiz trocar os meninos de lugar aqui, ó. B estava do lado de cada igualdade e passou para o outro lado. E a raiz enésima de A, só permutar. Deixa só eu abrir aqui para vocês colocarem uma observação da mensagem. Vou abrir a opção de vocês digitar a mensagem aí para você dizer, professora, não estou entendendo não, porque nem todo mundo está conseguindo abrir o microfone. Agora eu não quero assunto paralelo nas mensagens não, tá? Preciso que vocês prestem atenção. Quem chegou agora, coloca o nome aí para a chamada. Aí que já vai abrir, viu? Porque o negócio hoje foi esse aqui que está travando. Sim, gente. Aí aqui, com N, natural e não nulo. E B, menor ou igual do que zero. Quando diz um número não nulo, significa que ele não pode ser igual a zero, ok? Quando diz que um número não nulo, ele não pode ser igual a zero. Acho que está aberto aí. Podem tentar digitar aí o nome de vocês, quem chegou agora. Esse aqui que está travando. Tá fechado, professora. Está indisponível no momento. Pronto, agora vai. Pronto. Pode colocar agora. Já abriu, já. Porque no que eu for explicando, aí vocês não colocam assunto paralelo aí na mensagem, não. Para não me desconcentrar aqui. Vocês só vão comentar algo referente ao que eu estou falando, certo? Senão me desconcentra, tira a minha atenção. Coloquei isso. A série, coloca a turma, tá? Porque, como tem as duas turmas juntas, certo, eu entendo. Não se preocupe, não. Vamos lá. Então, eita, meu Deus, ainda estamos nas primeiras páginas. E tem outro exemplo aqui. Se 2 elevado ao cubo igual a 8, então a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por que isso acontece? Observem comigo. Aqui, essa raiz, coloca sim ou não aí, ou então alguém fala, tá? Nessa raiz de 16, aparece algum número dentro dela? Não aparece, mas a gente sabe que é o 2. Exatamente. Então, é o que ele só justificou o que falou antes. Se 4 é elevado ao quadrado, é elevado a 2, igual a 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 elevado a 2 é igual a 16. Não estou conseguindo escutar suas vozes. Não entendi. Não entendi, Bárbara. O seu tava travando agora há pouco, eu não tava conseguindo escutar sua voz. E agora melhorou? Voltou ao normal, e a imagem também tava meio ruim, mas agora voltou ao normal. Não, Desculpa tá por bom. ter interrompido. Qualquer coisa, se acontecer aí, tu sai da aula e entra de novo, certo? Ok. Pronto, prosseguindo aqui, prosseguindo avante. E a mesma ideia aconteceu com o 2 elevado ao cubo. Vejam que o 2 elevado ao cubo é 8. E para eu saber, aqui, eu peguei e coloquei, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Você observa que a potência, ela responde
a raiz. E a raiz, ela tem resposta com a potência, certo? Vocês viram outros exemplos que eu coloquei aí nos slides, que tem outras raízes, né? Vamos evitar comentários fora do padrão, tá bom, dona Evelyn? Vamos lá, qualquer coisa coloca só ok, beleza? Depois vocês conversam à vontade na linguagem aí de vocês. Vamos lá, continuando. Vou passar para outra página. Eu coloquei uma observaçãozinha assim, dando nome aos símbolos, certo? Possa ser que alguns de vocês já conheçam isso e possa ser que não, por isso eu preciso relembrar. Aqui, não entendeu o quê, João? Qualquer coisa, abre o microfone e fala. Pode falar, viu? Não tenha receio, não. Só vou voltar aqui porque João disse que não entendeu essa parte da raiz cúbica de 8. Da raiz cúbica de 8 ser igual a 2. Gente, lembra lá nas potências que o número que está aqui em cima pede para repetir esse aqui, esse tanto de vezes multiplicando, né? Ficar 2 vezes 2 vezes 2, e é igual a 8. Quando eu venho para a ideia de raiz, eu não posso dizer que isso aqui é raiz quadrada. Por quê? Porque apareceu um número aqui, ó, dentro da raiz. Apareceu o número 3. Isso significa que quem tiver aqui embaixo, ele vai precisar de ter um número pequeno, repetido. Veja bem, ele vai precisar de ter um número menor do que ele, repetido, tantas vezes aqui indicarem que vai voltar a ser igual a ele. Ó, eu tenho esse número 8, e aqui dentro, e aqui nessa posição aqui, eu tenho o número 3. Então, aqui está me pedindo que eu encontre um número pequeno, um número menor do que 8, e multiplicado por ele 3 vezes, porque aqui é 3, multiplicado por ele 3 vezes, volte a dar 8. O número 2. Por quê? Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, vai me dar 8. Eu não repeti o 2 3 vezes? Então, vai dar 8. Vai ser, no caso, a raiz cúbica, não é raiz quadrada, porque a raiz quadrada ela não aparece o 2 aqui, e já é outra conversa. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E aí a gente chama isso aqui raiz cúbica, certo? Mais alguém tem dúvida nisso aí? Se fosse aqui, o número aqui fosse 4, certo? Se o número, beleza, Rainha, se o número aqui fosse 4, e aqui tivesse, por exemplo, o número 16, eu ia precisar de pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo, 4 vezes vai dar 16. Aí vocês vão ter um exercício para fazer, e esse número vai ser o número 2, porque 2 elevado a 4 é 16. Entendeu? Então, aqui embaixo, ele vai pedir um número menor do que ele, que repetido, tantas vezes forem, aqui em cima está dizendo, volte a dar ele mesmo. Belezinha? Então, vamos ver aqui. Só para vocês terem conhecimento das informações, os nomes dos símbolos. Lembra que eu falei raiz enésima de A igual a B? Então, esse N aqui significa índice. Nos nossos exemplos anteriores, eu tinha uma raiz com índice 2, que era a raiz quadrada, e tinha uma raiz com índice 3, que era a raiz cúbica, mas pode ser qualquer índice, certo? Tenho aqui dentro o número propriamente dito, que se chama radicando, certo? Radicando. No caso dos exemplos anteriores, eu tinha um radicando na raiz cúbica, eu tinha um radicando 8. E aqui, igual a B. Esse B seria o resultado, a raiz, certo? E esse desenho aqui é o desenho da raiz mesmo, é o radical. Aqui embaixo está dizendo. Então, aqui, olha, B igual a raiz enésima de A, a gente lê assim, raiz enésima de A é igual a B. Ou B igual a raiz enésima de A. Tanto faz como tanto fez. A informação, o que importa é o resultado, certo? O sinal, esse sinalzinho aqui, é chamado de
radical. Por coincidência, se ele estiver sozinho, é raiz quadrada. Mas se ele tiver com algum número aqui aparecendo, aí ele já não é raiz quadrada, ele vai ser a raiz indicada por aquele índice lá. Então, a gente chama ele de radical. Aí é o que eu falei anteriormente, né, que usa esse mesmo sinal para indicar a raiz quadrada de determinado número, de um número A qualquer. Entendido essa parte aí, né? Aí ele mostra os casos, alguns casos da raiz enésima de um número real, certo? Ele fala que o conceito, examinando o conceito de uma raiz enésima, a gente pode observar dois casos. O primeiro caso é quando o índice n é par. Lembra que o índice é o que fica aqui dentro, estou apontando aí com o mouse, certo? Quando esse n aqui ele for par, a situação vai ser assim, ó. Quando o número real A é positivo, ou seja, o número que está aqui dentro, que é o radical, que é o radicando, ele está aqui dentro. Quando esse número é positivo, ou seja, quando ele é maior do que zero, desculpa, está tocado aqui assim. E n é um número natural par diferente de zero. A raiz, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real positivo B, tá o quê? B elevado a N igual a A. Que é isso, professora, que a senhora falou. Eu simplesmente quis dizer o seguinte, que quando o número aqui dentro, quando o número aqui embaixo for positivo, certo? É isso aqui, A maior do que zero. Quando ele for positivo, e o número aqui for par, então o resultado também vai ser par, certo? A expressão raiz n é igual ao número real B, tal que B elevado a n é igual a A. Existe um resultado para isso. Aí eu dei o exemplo aqui da raiz de 256. Gente, essa raiz aí, me diga, é uma raiz quadrada? Esse exemplo aí é uma raiz quadrada? Não, professor, não é raiz quadrada, não. Só Mateus? Não. Não, quem mais? Bora, participação, todo mundo aí. Mensagem, voz. Bárbara, Giovana, Estevão. Bora, gente. Pedro, Tailane, Paulo, Vivian, não sei quem é Magrão, Giliade, Caio, Júlia, Lucas, João, certo, Tainá. Pode ir. Eu quero ver as respostas de vocês. Não. Anderson. Muito bem. Vinha quem é Evelyn, ela é Laura. Giovana Eduarda, que é do nono T. Vinha é Evelyn, professora. Certo, Evelyn. Isso. Toda vez eu me confundo. É meu Bora, apelido, gente, professora, tem que eu mais sou gente. famosa. Toda vez Muito era bom, muito bom. Eu ainda sou a Mai, Toda pelo vez eu menos eu confundo. me lembro. Ó, depois a gente conversa sobre esse negócio de fama. Ninguém ganha pra mim, não. Vamos lá. Vamos, eu Ninguém quero vai mais ganhar gente. da Ainda falta mais professora. gente É responder. triste. Tá faltando mais gente aí. Bora, gente. Aí vão vocês que, quando terminar a aula, eu verifico quem estava. Colocou o nome presente e depois quem está participando. Certo? Certo. Então, certíssimo. Vamos lá. Todo mundo aí que falou não, parabéns. Não é uma raiz quadrada, é uma raiz oitava. Então, a pergunta é, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, 8 vezes, vai dar 256? A gente chega à resposta 2, porque 2 elevado a 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, até chegar em 256. É essa situação, esse caso aqui. Toda vez que for par, aí, com certeza, toda vez que o índice aqui for par, com certeza, vai ser também a base elevada a um número par. E foi isso aqui que ele falou aqui. B elevado a n é igual a A. Aqui, B elevado a n foi igual ao próprio A. 2 elevado a 8 foi igual a 256. Foi isso que ele quis dizer nessa palavrinha aqui. Avante. Ainda dentro do mesmo caso, certo? Do índice ser par, ele agora fala, ele fala sobre esse número aqui dentro ser menor do que zero. Ou seja, ele ser negativo. Quando o número real A é negativo, e n é um número natural par, diferente de zero,
A expressão a raiz enésima de A não é definida no conjunto dos números reais. Entenderam isso? Não existe raiz. Ela é uma raiz cujo índice seja par, não existe dentro do o resultado da solução dentro do conjunto dos números reais. Observa aqui, ele falou 2 elevado a 2 é igual a 4. Até aí, beleza de Creuza. Mas quando ele fala, aqui também, menos 2 elevado a 2 também é igual a 4. Joia, joia, joia. Mas o que ele quer dizer? Não existe um número real que é elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Não existe. Porque mesmo colocando menos 2 elevado a 2, vai ser mais 4. Lembra que se eu colocar dentro dos parênteses menos 2 vezes menos 2, eu faço menos com menos, vai dar mais. E o resultado vai ser positivo. Então, nessa situação, houve aquele desespero, uma mistura de vixe com eita. Pelo amor de Deus, não existe nenhum número elevado a um expoente par que seja ele resultado negativo. E isso vai gerar uma consequência na ideia das raízes. Aqui ele tem, dizemos então que a raiz quadrada de menos 4 não se define em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Não existe solução para a raiz quadrada de menos 4. Entenderam essa ideia? Entendi, professora. Sim. Joinha, joinha. Sim. Aí ele tem outros exemplos aqui. Eu tenho a raiz oitava de menos 256. Ela não se define nos reais. Não existe nenhum número negativo, nenhum número que multiplicado por ele mesmo 8 vezes dê menos 256. Não existe. Aqui você pode observar que negativo e positivo não tem nada a ver com ímpar ou par. Eu tenho aqui a raiz sexta, o índice é par, mas o radicando é 1, que é ímpar, mas ele é negativo, menos 1. A raiz sexta de menos 1, não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê menos 1. Para ser na situação dele par. Por exemplo, se eu fizesse 1 elevado a 6, vai dar 1. Se eu fizer menos 1 elevado a 6, vai dar 1. Lembra daquelas regras, daqueles casos da potenciação? Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é par. E positivo também, certo? Desculpa, par não. O resultado é positivo, nada de par. Quando a base é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. Está lá nas regrinhas, nos casos de potenciação das aulas anteriores. E isso pode até, vocês podem até constatar, por exemplo, na raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, o índice é 2. O índice que fica aqui dentro da raiz é 2. E 9, ele é positivo. Ele é positivo. Então, vai dar 3, porque 3 vezes 3, 3 elevado ao quadrado é 9. Mas eu não posso fazer a raiz quadrada de menos 9. Não existe isso, não tem condições. Então, não se define nos reais. E prestem bem atenção, porque vai ter isso nos exercícios que eu passei para vocês. E aqui, pronto, o exemplo que eu acabei de citar. É importante notar a diferença entre as expressões. Olha aqui o sinal menos a raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de menos 9. Olha a raiz quadrada de menos 9. Desculpa, olha como é. Menos a raiz quadrada de 9 é o oposto de raiz quadrada de 9. Até aí tudo bem. A raiz quadrada de 9 é 3. Mas menos a raiz quadrada de 9 vai ser menos 3. Aí, como é que fica essa situação? Vocês entenderam o que aconteceu? Alguém entendeu? Alguém pode me explicar o que aconteceu com a Terra? Ô, professor, é porque o índice está negativo. O que está fora, o sinal, observa isso. O sinal de menos ficou fora da raiz. Entenderam isso? Então, por isso que essa primeira situação aqui, ela está correta, porque o sinal está fora da raiz. Já a segunda situação, como é que se resolve isso? A gente vai para a prática. João, a gente passou aqui, deixa eu voltar, gente. Desculpa aqui, deixa eu voltar. Como é que se resolve isso? Eu penso qual é o número que multiplicado por ele mesmo
tantas vezes aqui está pedindo, vai voltar a ser ele de novo. É isso, eu penso dessa maneira. Calcular uma raiz de um número é voltar a calcular uma potenciação. Os dois sempre vão andar juntos, certo? Então, se resolve isso dessa maneira. Na situação do nosso exemplo aqui, o menos, ele está fora. Então, por enquanto, quando você for calcular, você pensa assim, deixa o menos fora e vou olhar o que está aqui na raiz. Qual é o número que eu, multiplicando por ele mesmo, aqui a raiz quadrada, qual é o número que seria aqui o índice da raiz quadrada? Alguém sabe? O índice da raiz quadrada? Não. O índice da raiz quadrada não é 3. Ah, eu entendi, Raine. O 3 é a resposta, desculpa. Porque 3 elevado ao quadrado vai ser 9. Entendi agora, desculpa. Mas aqui o índice da raiz quadrada é 2. Então tem um número 2 aqui, só que ele é facultativo. Certo? Não precisa aparecer o 2. Então, eu penso aqui, qual é o número que eu multiplicando por ele mesmo 2 vezes vai voltar a dar 9? Aí, no caso, é 3, como o Raine falou. E o menos, que já estava fora, ele continua fora. Já nessa situação, a raiz quadrada de menos 9 não se define no conjunto dos reais. Por quê? Aqui o índice é 2. O índice é 2. Mas não existe nenhum número elevado a 2 que vai dar negativo, que vai dar menos 9. Então, quando tiver lá no exercício de vocês, é só colocar, não se define no conjunto dos reais. Esse R aqui é R de real. Beleza? Deu para entender aí? Quem não entendeu, levanta a mão, faz sinal de fumaça. Sim, sim. Quero ver o sim de todo mundo aí no chat aí. Todo mundo participando. Levantou a mão, Eduarda Alves, fale. Certo. Joinha. Estão vendo que está todo mundo acordado. Beleza, beleza. Depois eu vou Pois eu conferir. tô dormindo, que eu não Pois você entendi, não. acorda. Dona Vivian, qual foi a pergunta que você não entendeu? Bora, diga. Vamos, fale. Qual Eu foi a acho parte? que tudo. Pois, tudo eu não vou voltar agora, não. Eu vou ver de novo, professora, a aula lá. Não precisa explicar, não. Vou ver de Muito, novo. muito bem. Mas quando estiver aqui na página do slide, pode falar, viu? Na página do slide. Só não dá para voltar tudo do início. Mas no momento você fala, certo? Vai acabar do meio-dia, Tá bom. Raine. Já tinha dito ao pessoal aqui que a aula ia acabar do meio-dia. Você chegou atrasada? Não, daqui a pouco acaba, tá? Deixa eu ver aqui. Nem eu estava pesquisando essa informação. Você estava assim, estava todo mundo ciente aqui. Todo mundo sabia. Não, eu não estava. Foi, tá que nem vive aí, né? Dormindo. Bora acordar, bora acordar. Eu estou acordada. A gente volta. O segundo caso aqui, a gente estudou no primeiro caso a situação seguinte. Não comprou uma pizza? Bem feito. A gente estudou a situação seguinte. Não me desconcentra. Vamos, gente. Vamos, não me desconcentra aqui. No primeiro caso, foi quando o índice era par. E dentro da raiz era positivo ou negativo, certo? O segundo caso agora vai ser quando o índice aqui, esse N, é ímpar. E vai caminhar na mesma situação, né? Dado o número real A e o número natural ímpar N, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Parece poesia, né? Eu vou ler de novo com voz de poesia, tá? Dado um número real A e um número natural ímpar N, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Não atrapalha, não atrapalha. Momento by night. B elevado a N é igual a A, certo? Entenderam aí? Tradução em inglês, de música em inglês para vocês. Isso, na prática, significa? Olha o exemplo aqui. Observe que, nesse caso, o radicando pode ser positivo ou negativo. Veja alguns exemplos. Quando a raiz aqui for ímpar, certo? Números ímpares. 1, 3,
5, 7 e assim sucessivamente, não precisa saber se é par, se é positivo ou se é negativo. Não precisa saber disso. Por quê? Independe de ter o sinal de menos ou não. Sendo aqui ímpar. Aí a pergunta, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, vai dar 8? Aí eu volto para a ideia de potenciação. Eu estou com a raiz cúbica de 8, certo? E o resultado vai ser 2. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Aqui, ímpar, certo? E ele deu outro exemplo aqui. Raiz cúbica de menos 8. Qual é o número que, se eu multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai voltar a dar menos 8? Aí o resultado é menos 2. Veja que o sinal está dentro porque já está aqui, né? É menos 2. O número multiplicado por ele mesmo para dar menos 8, o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes para dar menos 8 é menos 2. Olha aqui o caso. Por quê? Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos por menos, que dá mais por menos, que dá menos. E menos 8. Entendeu? Entendeu aí a situação? Quem não entendeu aí, grita. Ô, professora, eu não entendi direito, não. Esse do número negativo. Do número negativo. Olha, seja qual for, beleza, Evelyn. Olha, do número negativo, vai dar um resultado bacana, certo? Então, preste atenção aqui de novo. Do número negativo, vai dar um resultado para a raiz, ele vai ser definido no conjunto dos reais quando aqui dentro for ímpar, quando esse índice for ímpar. Se fosse raiz quadrada, se tivesse só 2 aqui, ou raiz quarta, ou raiz Professora, no sexta... caso, quando for par, não é em número real. E quando for ímpar, pode ser em número real. Exatamente. Ó, vou voltar aqui o slide. Nesse caso aqui, ó, raiz quadrada de menos 9, impossível. Por quê? Não existe nenhum número elevado a 2 que dê um resultado negativo. Isso é impossível. Lembra das regras de potenciação? Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, se a base aqui fosse menos 3, ele elevado ao resultado par, ia voltar a ser positivo. Mas base negativa elevada a um expoente ímpar, aí tem um resultado negativo. A situação aqui, ó. Base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado deu negativo. Então, por consequência dessa justificativa lá dos casos de potenciação, é possível que haja uma definição no conjunto dos reais de uma raiz ímpar, certo? Aqui a raiz é ímpar. Se, por exemplo, eu colocasse raiz cúbica de... Deixa eu ver aqui, de menos... Pode ser em número decimal, sim. Agora, nesse caso, acontece de quando, por exemplo, é uma raiz aproximada. A gente vai chegar nessa situação aí. A raiz aproximada, por exemplo, a raiz quadrada de 8, certo? A raiz quadrada de 6. Não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai dar 6. Mas existe um número aproximado. A raiz quadrada de 2. A gente até viu. Meu Deus. Viu? Quando a gente estava falando sobre o π, né? Sobre a raiz aproximada. O π é 3,14, ele é uma raiz aproximada, certo? Então, a gente vai ver com detalhe isso nas cenas dos próximos capítulos. Não percam. Imperdível, sensacional. Deu para entender aí quando eu falei, Matheus, Laura? Deu, professor, entendi agora, certinho. Mais alguém aí precisa de uma nova explicação? Ô, professora, a senhora vai passar a atividade hoje? Vou passar, certo?
Deixa eu falar outra coisa. Assim, aqui tem 4 vezes 4 igual a 16. Não sei explicar. Não, 4 vezes 4 não tem explicação, já está dito, é 16. Agora, se fosse a raiz quadrada de 16, aí eu perguntaria qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 16, certo? Aí é que você vai chegar na ideia do 4 vezes 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4, certo? Embora, tornando-se irredutível, a raiz quadrada de 4 seja 2. Mas o que chegou em questão aí foi a raiz quadrada de 16. Esse 8 aí é o quê, Rainha? Esse 8, Rainha, eu não entendi como esse 8 entrou aí, sorrindo na conversa. 2 vezes. Ah, você quer dizer que 2 vezes 8 é 16, é verdade. Mas 8 não é a raiz quadrada de 16. Porque se eu fizer 8 vezes 8, vai dar 64. Então, 8 é raiz quadrada de 64. Entendeu? Eu tenho que pensar o seguinte: na raiz quadrada, se eu estiver trabalhando com raiz quadrada, de número, sei lá, do 16, por exemplo, aí qual é o número? Que se eu multiplicar por ele mesmo 2 vezes vai dar 16. Aí eu posso até pensar, se eu fizer 2 vezes 2, deu 4. Então não é 16. Vou para o próximo. É isso mesmo, Bárbara. Tem que pegar um número, multiplicar para dar o tal número. Muito bom, muito bom. Falou. Fechou. Isso. Certo? E aí vocês vão observar o índice da raiz. Por exemplo, se eu colocar raiz quarta, olha isso. Se eu colocar a raiz quarta de 16, já não vai ser o resultado 4, porque eu vou pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16, certo? Então, ele tem que repetir 4 vezes e dando 16, repetido por ele mesmo, multiplicando por ele mesmo para dar 16. E a raiz quarta de 16 vai ser 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. 2 elevado à quarta potência dá 16. No caso dos números negativos, e aqui a raiz sendo par, não existe solução nos conjuntos reais. Mas se for um número negativo, certo? Número negativo, e a raiz for ímpar, o índice da raiz for ímpar, aí você vai analisar direitinho. Você vai pensar num número, sendo que ele tem que estar com um sinal. Não é pensar nele agora sem o sinal. É a ideia. Se eu penso, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, negativo? Qual é o número negativo que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 8? Qual é esse número? Porque se fosse apenas 2, estaria errado. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8 positivo. Ô, Mas se você professora, pensar... mas como chegar Pode nessa falar. resposta mais rápido? Esse é o pensamento mais rápido que eu dei a você, que eu estou passando para vocês. É o pensamento mais rápido, é o pensamento da potenciação e da multiplicação. Esse é o mais rápido, mais popular possível. Então, você precisaria ter um domínio já de multiplicação, certo? Sempre vai aparecer isso. Dependendo do resultado que eu precise, eu vou colocar lá e você vai pensar quantas vezes aquela raiz está pedindo, aquele índice está pedindo o resultado. Um exemplo. Qual é o número, por exemplo, eu coloco aqui, a raiz de... Deixa eu ver. Sei lá, a raiz quinta de 512, sei lá, tem isso aí, raiz quinta de 512. Então, você vai pensar, quinta, acho que é quinta, se eu não tiver minha quinta. Então, a raiz quinta de 512. Você vai pensar qual é o número que multiplicado por... Não, a raiz quinta não, vou colocar 512 não, vou colocar 32. Raiz quinta de 32. Quando eu digo raiz quinta, o índice aqui é ímpar. E o radicando aqui é positivo. Eu coloco raiz quinta de 32, então eu penso, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, 5 vezes, vai dar 32. Vai ser um número pequeno, claro. Mas se eu repetir esse número 5 vezes, multiplicando por ele mesmo, qual vai ser esse número?
né? Então, você vai fazer. Se você pensar que é 1, então você faz 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Repetiu? Dá tudo 1. Então, não é 1 o resultado. Então, você pensa... Pode falar, João Vitor. Aí, então, eu acho que ele está digitando. Então, eu vou pensar então no número 2. Será que o 2, se eu multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes vai dar 32? Aí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Opa! Então, 2 elevado à quinta é 32. Então, a raiz quinta de 32 é 2. Mas se eu pergunto para vocês, qual é a raiz quinta de menos 32? Aí pensar apenas no número sem sinal. Você tem que pensar num número com sinal, o sinal negativo. Qual é? Eu não estou entendendo muito bem qual que é a sua pergunta. Estou dizendo que vai aparecer aqui a elevada a n. Não entendi aí também não, Rainha. Qualquer coisa você fala. Vocês vão ver, então não estou entendendo qual que é a pergunta de vocês. Mas vocês vão receber, qualquer exercício que vocês receberem, vocês vão visualizar o que é que essa raiz está pedindo. Se ela é quinta, o próprio exercício vai dizer, vai pedir a vocês se é quinta, se é vigésima, se é 13ª, e aí vai. Eu Entendeu? acho que eles estão Aqui, querendo o dizer índice da assim, raiz, ele vai estar visível para vocês. Vocês não vão precisar de fazer não vão precisar de invocar uma entidade espiritual para saber qual que é o índice aqui, certo? Fica tudo bem tranquilo, Alves. Aqui ele tem uma observação. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz enésima de 0 igual a 0. Ou seja, esse n aqui, ele for maior ou igual a 2, qualquer que seja n, e aqui dentro da raiz for 0, o resultado é sempre 0. Sempre 0, 0. Aqui está uma, por exemplo, a raiz 7.855 de 0. Vai ser 0. Ok? Essa aí é o E mais se fosse fácil. o 1 aqui, é porque eu não coloquei, mas se fosse o 1, o resultado é sempre 1. Mas se 1 for negativo e aqui for ímpar, é menos 1. Se 1 for positivo e aqui for ímpar, tem problema, vai ser 1 também. Raiz 25 de 368 igual a 25. Eu não li a mensagem toda. Deixa eu abrir aqui, que já terminou a explicação. Deixa eu ver aqui o que foi que João Vitor, 25ª. A raiz de 25ª de 368 igual a 25. Não, 25, se você fizer 25 vezes 25, não vai dar 368. 25 vezes 25, acho que vai dar um número bem grande aí. 25 vezes 25. Vai dar para mais de 4.000. Ah, entendi o nome. É 25ª. Entendi. Tá certo. Isso mesmo. Agora sim, rapaz. Sabe como é brasileiro, né? Brasileiro, você tem que explicar, você tem que fazer, explicar o desenho e desenhar a explicação. Coisa de brasileiro mesmo. Gente, alguém, alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu vou passar para vocês o seguinte. Eita, não era para ter aberto aqui, que isso sempre vai me dar problema, esse negocinho aqui. Tem mais alguma dúvida aí sobre o que eu passei? Falem aí vocês aí, que eu vou abrir aqui onde é que vocês vão pegar o exercício de vocês, certo? Eu vou dar uma demonstração rápida. Deixa abrir. Ótimo, gente. Qualquer coisa, a aula vai ficar gravada lá no YouTube. E aí, vocês vão poder rever essa explicação tantas vezes necessário. Deixa eu abrir aqui para eu colocar para vocês aqui o que eu preciso. Para evitar o tanto de janela aberta.
Deixa esse aqui também. Ah, não tá dando tanta janela aberta. Certo. Esse não é o quê, Giovana? Eu perdi aqui, enquanto eu estava lendo a situação no computador, aí eu perdi. Não tenho É o dúvidas. não, de que não restou dúvida, né? Isso. Tomara que seja. Ó, gente, enquanto eu estou abrindo aqui o computador, o livro de vocês, ele é assim, certo? É certo que vocês ainda não receberam do 9º ano, vocês têm o do 8º ano que já devolveram. Então, o livro de vocês é essa capa, com a edição renovada, né? Uma nova edição, e está escrito... só que aí no caso aqui é 9º ano. O de vocês que vocês tinham era 8º, é porque é a coleção, né? Só muda a série. E ele está aqui escrito nessas novas edições, ele sempre está escrito 9º ano. Mas como eu não consegui pegar o livro de aluno aqui no PDF, o livro de aluno, com essa edição renovada, só tem o livro de professor em PDF, e aí eu não posso disponibilizar para vocês, porque tem todos os cálculos ali, né? Eu consegui o livro do aluno em PDF, mas uma edição antiga, certo? Uma edição, deixa eu aparecer aqui, e aí eu mostro para vocês. Ele demora um pouquinho a chegar, porque como fica gravando a tela, aí... Pronto. Esse livro que eu vou disponibilizar para vocês em PDF, eu não sei, Laura, quando é que vão entregar os livros. A prioridade que está sendo dada, nesse momento, é esse negócio de avaliação diagnóstica. Depois vão atualizar o Google Sala de Aula. E aí a questão dos livros, provavelmente na volta às aulas, né? Na volta presencial. As aulas já voltaram, fazendo presencial. Aí deixa eu explicar aí para vocês não se perderem. Quando as aulas presenciais voltarem, Rainha. Houve um tempo, né, quando Deus criou o mundo, ele criou também um livro de matemática. Só que o ser humano ele vai se atualizando e fica aí modernizando as coisas. E aí, hoje em dia, em 2021, a 8ª série é chamada de 9º ano, certo? É o que acontece com esse livro aí. Esse livro está numa edição de 8ª série. Não é 8º ano, é 8ª série. É a capa dele. O que muda nele, nesse livro que eu passei para vocês aí, que eu vou passar para vocês, é a quantidade de exemplos e a quantidade de exercícios e a linguagem, porque como teve reforma ortográfica, então tem muita coisa que muitas palavras que foram mudadas. Mas olha aí, foi com esse livro aí, isso, que vale a série atual. Então, nesse livro aqui, olha, ele não é 8º ano, ele é a 8ª série, certo? Ele é a 8ª série. Mas é o mesmo que está aqui, é o mesmo conteúdo, só que com algumas atualizações numéricas, como o código da coleção, essas coisas que o MEC faz. O autor é o mesmo, a editora é a mesma. Aqui foi, na época que ensinava a 8ª série ainda na escola municipal, que hoje é a 8ª série, que é o 9º ano, ensino na escola estadual, certo? Então, aqui é uma edição anterior, é tudo matemática. É uma edição que foi lançada em 1998, certo? Tá aqui, ó, 1998. Ela foi da FTD. E o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que eu vou disponibilizar esse livro para vocês. Ele está num link. Ele está com um link. Eu não vou pedir para vocês baixarem no celular, porque vai ficar muita coisa no aparelho. Mas vocês vão ter acesso a ele sempre que eu disser, gente, eu quero o conteúdo da página tal copiado. Ou então eu quero o exercício da página tal copiado. Certo? O assunto que eu acabei de explicar para vocês, que a gente vai caminhar com ele nas próximas semanas, enquanto vocês não receberem de vocês, isso é para evitar de estar escrevendo tanto, porque eu quero priorizar mais os exercícios, certo? Quero priorizar mais aos exercícios de vocês. As cópias são válidas.
Então, o próximo assunto, quando você for abrir esse livro, vai ser a continuação, certo? Aí, o que eu vou dar para vocês aí? Eu vou disponibilizar o link do livro, certo? Para as duas turmas. Cada turma tem uma pasta diferente. Eu vou colocar aqui o link da turma do nono A e o link da turma do nono B. Aqui foi o que eu acabei de explicar. Ele tem outros exercícios aqui, ó, outros exemplos. Tá vendo aqui que eu acabei de explicar sobre a raiz cúbica de -8? Aí tem mais coisa aqui, ó. A raiz quinta de 3.125. Eu tinha feito um resumo. No livro atual, ele colocou mais exemplos sobre a raiz enésima de zero. Aqui, nessa edição que eu estou apresentando para vocês agora, ele só colocou a definição, mas ele não colocou exemplo. Só mudou isso. Os exercícios são os mesmos, só que muda a ordem, certo? E aí é que eu vou pegar vocês agora, com chocolate com pimenta. Aqui na página, olha a página 27, certo? Página 27. Vocês vão brincar de fazer exercícios. Podem anotar aí a quantidade de exercícios que vocês vão fazer. Quando eu disponibilizar o link, vocês vão fazer o exercício 1. Chocolate com pimenta é bom. Ô, Laura, faz o seguinte, sai do link e entra novamente. O meu Iliade também. também, porque às vezes é a atualização da... Eita, não está aparecendo não. Ah, entendi. Não está aparecendo para mim não, também não. Desculpa, gente. Socorro, Brasil. Deixa eu voltar. É a internet. Socorro, Brasil. Página 27. Vai ser a página 27. É a página 27. Segura aí, sai daí não, porque eu vou explicar. Vai ser a página 27 e eu vou dizer os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí vocês vão fazer de acordo com o que foi explicado. É fome já. E eu nem tomei café ainda, viu? Para vocês que não sabem. Mas agora já estamos no final. Já encerrei a explicação para vocês. Já encerrei a explicação, agora é só passar a orientação do exercício. Eu vou colocar agora aqui. Vou colocar agora o link das duas turmas, certo? O link do livro. Lá no grupo também, eu vou colocar o link do livro. Aí eu coloco, como são no A e não no B, no mesmo grupo lá, né? Então, eu vou especificar para que vocês tenham acesso. Aí, daqui por diante, enquanto a gente estiver utilizando o livro, vai ficar mais fácil e menos cansativo para vocês. Por quê? Quando eu precisar que vocês façam alguma anotação, eu digo, gente, coraçãozinho. Significa que vocês vão fazer um coração e colocar a anotação dentro desse coraçãozinho. E os exercícios vai acabar de 14 horas, isso mesmo. Eu só estou dando a orientação só do livro, certo? Para vocês não ficarem ali no grupo perdidos. Pronto, aqui. Agora está aparecendo para vocês? Olha lá, gente. Ó, vai ser a página 27, ok? Exercício 1, tudo. Vocês apenas vão colocar, diga se é definida ou não, no conjunto dos reais, a raiz quadrada de. O que vai acontecer? Como é que vocês vão pensar isso? Né? Tem um número aqui. Deixa eu tentar ampliar mais a tela. Ô, menina, você tava no chão! Não, né? Até hoje não, que vocês vão... Deixa eu dizer aqui, gente. Olha, presta atenção. Aqui, ó. Diga se é definida ou não no conjunto dos reais a raiz quadrada. A raiz quadrada, vocês já sabem qual é o símbolo da raiz quadrada, né? Vocês sabem perfeitamente. O símbolo da raiz quadrada é só ele, assim, ó. Aí você só é colocar o símbolo aqui e pensar. Coloca a raiz quadrada aqui. Como está aqui nesse caso do 2? Raiz quadrada de 49. E pensa, qual é o número... Gente, presta atenção aqui. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar 49. Certo? Aí vocês vão fazer esse pensamento com todas as questões. Então, vamos lá. Página 27, questão 1, questão 2, vocês vão fazer. Tá anotando, né? Página 27, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. E 6, questão 6, vocês vão fazer também aí.
Todas as letras. Ó, eu vou bloquear vocês aí da aula, viu? Misericórdia. O 2 também vai fazer, Estevão. Misericórdia, né, Giovana? Ô, professor, e esse sexto aí, como é que a gente vai fazer essa revista do É questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5, 6. Pronto. Do 1 até o 6 vocês vão fazer. Certo? Professor, e como é que vai ser essa situação, professor? Segunda-feira, nós teríamos aula. As 2 turmas, teríamos aula. Mas, como eu já vou lançar essas questões para vocês fazerem, a gente se encontra na quarta-feira, certo? Se der para fazer com as 2 turmas, beleza, para fazer a explicação. Se não der com as 2 turmas, então eu dou a aula para uma turma em específico e depois dou para outra turma a aula, sem bloco alguma. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela e vou colocar o link para vocês. É para copiar as questões, certo? Copia as questões e vai me enviar. E para onde é que vocês vão me enviar isso? Vocês podem me enviar Responder também, né? dentro da própria página lá, do link que eu dei a vocês. Terminou de responder, aí vocês voltam naquela página, naquele link, e envia para lá as fotos. Não precisa enviar no e-mail, não. Deu para entender? Então, deixa eu pegar o link da turma do 9º A, vou compartilhar o livro. Aí vocês copiam as questões e respondem. Copiam e respondem. E manda para mim. Tem até quarta. Até quarta não, porque na quarta a gente vai se encontrar para dar aula. Então vai ter até a terça. Certo? Então, a senhora não vai Tem dar até a aula terça. na Deixa eu segunda, colocar nem na aqui, terça. copiar o link. Esse é do 9º A. Aqui, ó. Ô, professora, a senhora não vai dar aula nem na segunda, nem na terça, né? 9º A, gente. 9º A. Página, o link para o 9º A. A aula vai estar gravada no YouTube. Vocês podem rever essa solicitação que eu estou fazendo lá no YouTube também. Vou colocar o link do 9º B. Termina de copiar, termina de responder e pode enviar no próprio link, tá? Não precisa ir para o outro, enviar por e-mail, não. Pronto, 9º B, tá aí. Lá no grupo do WhatsApp, lá de vocês, eu coloco isso aí também. Deixa eu encerrar a gravação.